Para mim, fica cada vez mais claro que sem saúde humana, o planeta simplesmente não funciona. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é a Luísa e hoje eu vou falar sobre o coronavírus e particularmente a ansiedade, o pânico que ele tem causado, como a gente pode manejar tudo isso. Eu tenho notado e ouvido algumas pessoas falando sobre um estado de hipervigilância, uma ansiedade muito grande em relação à pandemia que está atingindo o mundo. É impressionante a gente pensar que um pequeno micro-organismo pode causar tanto impacto na economia de um planeta, né? Para mim, fica cada vez mais claro que sem saúde humana, o planeta simplesmente não funciona. É muito importante a gente notar isso e a partir disso a gente começar a se cuidar da melhor forma possível e também cuidar a cada uma das pessoas que estão à nossa volta, principalmente aqueles que caracterizam o grupo de risco. Você que está me assistindo talvez esteja fora do grupo que caracteriza esse grande risco, já que mais de 80% dos casos não são graves, mas a gente tem que se preocupar sim com quem a gente tem contato, porque a gente também é responsável por isso. Então a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que a gente tem que tomar muito cuidado porque nosso cérebro, nosso sistema nervoso, ele é programado para procurar perigo, para focar nas coisas difíceis e ruins por causa da forma como a gente evoluiu, porque a gente precisava estar alerta ao que estava diferente, ao que era perigoso. Isso faz com que a gente fique no estado de fuga ou luta, que caracteriza uma parte do que a gente chama de ansiedade, os sintomas de ansiedade, né? Que é o coração disparar, as palmas das mãos suarem e uma série de outros sintomas que muita gente já deve ter experienciado ao longo da vida. Isso é uma manifestação direta no nosso corpo do que o nosso cérebro acha adequado de fazer diante de uma situação de perigo. Mas é muito diferente você estar diante de uma situação de perigo em que o inimigo é invisível, pode estar em qualquer lugar, em qualquer pessoa com quem você entra em contato. Isso gera realmente um estado de ansiedade muito grande na gente. Então a primeira coisa que eu quero pedir pra vocês nesse vídeo é que vocês fiquem em paz e serenos. Isso é muito importante por uma série de motivos que eu vou explicar aqui, mas principalmente para a saúde de vocês. Não entrem em pânico. Como a gente pode fazer isso? A primeira coisa que eu vou te pedir é que você foque no que você pode controlar. Então, lavar as mãos com frequência, sempre que chega da rua, evitar contato muito próximo com pessoas, então evitar o cumprimento nesse momento de crise, não vai ser pra sempre, tá gente? Tudo isso é passageiro. Quando você for espirrar ou tossir, você cobrir o seu rosto com essa parte interna do cotovelo e não com as mãos. E principalmente evitar contato com pessoas que estão apresentando sintomas ou pessoas que têm maior risco de sofrerem mais com essa doença, porque muitos de nós podemos estar com a doença dentro da gente sem estar manifestando ainda. Se você estiver sentindo um certo nível de ansiedade por causa de todo o pânico que a gente tem sentido, uma dica muito importante é não ceder, não ficar vendo notícias uma atrás da outra e não ficar acreditando em tudo que você vê pelo WhatsApp. Então, gente, eu já vi que tomar sorvete melhoraria o vírus, tomar água quente e chá melhoraria o vírus. Isso é completamente fake news, gente. Não caiam nessa. Procurem fontes de notícias confiáveis, que vocês podem acreditar, veículos grandes de comunicação, jornais creditados e cuidem para que o corpo de vocês esteja bem. Então, uma coisa muito legal de fazer é relaxar os ombros, relaxar o rosto, respirar, porque se a gente estiver no estado de tensão o tempo todo, o que acontece, gente? Estado tensional mental causa tensão no corpo, diminui a nossa capacidade do sistema imunológico de funcionar, porque o estresse diminui a nossa imunidade e pode abrir portas para que a gente contraia doenças, não só o coronavírus, mas outras doenças que estejam no ar. Se você tiver que ficar isolado, procure se comunicar com as pessoas que você ama, muito cuidado com quem você interage fisicamente, mas conecte-se com as pessoas, procure saber como elas estão, converse com as pessoas, mesmo que seja pelo celular, esteja conectado com quem é importante para você. Nesse momento é muito importante. Não se isole completamente do mundo e não fique sofrendo sozinho. Converse com as pessoas que estão à sua volta, divida um pouco disso tudo que todo mundo está passando. E se você tiver que ficar isolado, respeite esse momento e aproveite para curtir esse momento. Se você tiver que trabalhar em casa, coloque uma rotina boa para você trabalhar em casa, mas respeite o seu tempo de descanso também. É sempre importante frisar, eu vou falar isso várias vezes, isso vai passar, isso é passageiro. Então esse momento, gente, não é para sempre. São medidas que a gente tem que tomar para que isso seja contido e não se espalhe dessa forma que aconteceu em tantos outros lugares no mundo.
Evitem informações em excesso, tá? Eu publiquei nos meus stories algumas notícias que eu achei na BBC News, que eu acho legal de eu contar aqui pra vocês bem rapidinho, pra levantar um pouco o otimismo, pra que a gente possa ficar um pouco relaxado, lembrar que a gente vive numa época maravilhosa, a ciência tá super avançada e a gente tá muito preparado pra lidar com uma pandemia, mais do que a gente jamais esteve na história do planeta. Então, a primeira coisa é, a gente sabe quem é o coronavírus, o Covid-19. Ele foi mapeado, o genoma dele, em uma semana, gente. Quando começaram a aparecer relatos do vírus da AIDS, por exemplo, em 1981, a ciência levou 2 anos para mapear o genoma desse vírus. Vocês imaginam o que é mapear em uma semana? Número 3. Onde ele começou na China já está melhorando, então já está passando onde começou. É um bom sinal, significa que onde ele está no seu pico agora, ele também vai diminuir. Número 4. 81% dos casos são leves, então a gente não precisa ter pânico, a gente precisa sim cuidar da gente e de quem está no grupo de risco. Número 7. O vírus é facilmente inativado por álcool 70%, não é qualquer tipo de álcool 70%, e água e sabão, então lavem as mãos. Número 8. Já existem mais de 150 artigos científicos falando sobre isso, falando sobre o coronavírus. Número 9. Já temos protótipos de vacinas. Número 10. São 80 ensaios clínicos com antivírus em andamento. Nós temos 700 pesquisadores ao redor do globo pesquisando esse vírus, o que é muito, muito positivo. A gente nunca esteve tão preparado para uma pandemia, gente, tenham certeza disso. Se você estiver sentindo mal-estar por conta dos pensamentos em relação ao coronavírus, procure identificar esses pensamentos, acalmar um pouco, ler notícias confiáveis, procurar profissionais da saúde com quem vocês possam conversar, procurar um psicólogo se você estiver sentindo a sua ansiedade muito forte. Muitos de nós atendemos online, eu inclusive atendo online também. Cuidem-se, comam bem, tomem muita água, cuidem para que vocês fiquem saudáveis e evitem aglomerações e contato com pessoas doentes. E lembre-se que sem saúde humana não tem economia, não tem mundo funcionando, gente. Então é muito importante que a gente se cuide e que a gente cuide de quem está à nossa volta, tanto no aspecto mental quanto fisicamente. Então eu espero que vocês fiquem bem, eu espero que esse vídeo sirva para acalmar um pouquinho o coração de vocês, porque eu tô notando uma ansiedade exacerbada de muita gente e a gente não precisa disso. A gente precisa de pessoas fortes, com o sistema imunológico forte e bem, para que a gente possa recuperar e sair desse momento de crise todos juntos, pensando uns nos outros, levando todo mundo em consideração e sabendo que a gente precisa praticar essa cooperação. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu joinha, comenta nos comentários o que você está sentindo durante essa pandemia, como é que está sendo pra você. Se você quiser falar comigo, tem os meus contatos aqui embaixo na descrição do vídeo, o meu Instagram e o meu WhatsApp. Então é isso, gente. Fiquem seguros, fiquem bem e a gente se vê no próximo. Tchau!